Que Deus Espírito Santo ilumine o nosso meditar. Amém. Hoje, neste culto, nós começamos a ler sobre o Sermão do Monte. O texto encontrado hoje no texto de Mateus, capítulo 5. Eu não vou pregar hoje sobre todo o Sermão do Monte, mas hoje eu vou começar, quarta-feira na live eu vou falar mais um pouco, e no próximo sábado mais um pouco. Então, você não falte, não perca, para nós darmos uma sequência completa sobre essa temática que eu vou estudar hoje. Eu vou começar com vocês. E vou começar lendo novamente. Eu gostaria de ler em outra versão. Antes, nós lemos na NTLH, outra tradução, nova tradução da linguagem de hoje, onde chamou de felizes. Mas eu quero ler na Nova Almeida agora. Até esqueci minha Bíblia ali, mas eu vou ler daqui da projeção, onde no lugar de felizes ele fala bem-aventurados. Eu vou ler e vocês podem acompanhar aqui também. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e ou perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu vou pedir para você voltar ao teu slide, Edson, por favor. Eu vou dar destaque principalmente àquelas duas primeiras bem-aventuranças ali. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O Sermão da Montanha, como um todo, esse aqui é só um trecho do Sermão da Montanha. Ele vai do capítulo 5 até o 7, por exemplo, de Mateus. E ele é uma coletânea dos princípios básicos do cristianismo encontrado no Evangelho. Uma coletânea de princípios que todo cristão tem que buscar viver. No momento onde muitas pessoas, então, estavam em volta de Jesus, esse era o contexto, ali fala até na NTLH, Jesus viu multidões de pessoas, aí Jesus literalmente aproveita aquele momento para pronunciar, para pregar o seu sermão. E nesse sermão, então, ele colocou os princípios básicos do cristianismo. E como eu disse, hoje eu vou falar um pouquinho. Quarta-feira na live mais um pouco e no próximo sábado mais um pouco. E o Sermão da Montanha começa, então, com essas bem-aventuranças. E o primeiro princípio tem a ver com essa coletânea das bem-aventuranças, ou dos felizes, como é na outra linguagem. E o princípio, gente, é esse: vocês são benditos e abençoadores. Bem-aventurança quer dizer que você é bendito, você é feliz, você tem bênçãos na sua vida. E mais para frente a gente vai entender que quem tem bênçãos e é bendito é também um abençoador. Todo cristão verdadeiro tem que guardar esse princípio no seu coração. Você tem que saber que por você confiar em Deus, como nós vamos meditar hoje, você é um bendito. Você vive nas bem-aventuranças. Você é bendito e é também um abençoador. É tão forte isso que a gente vai encontrar desde o Velho Testamento que você, por exemplo, não precisa ficar preocupado com aquelas coisas tipo macumba, sabe? Olho gordo, mal olhado, eu não sei mais o que tem por aí. Por quê? Porque se você é um cristão verdadeiro, você já é bendito, você já vive nas bem-aventuranças, porque não pega no verdadeiro Filho de Deus, porque você já é abençoado por Deus. Você é abençoado quando você sai de casa, por exemplo. Você é abençoada quando você sai e quando volta para casa.
Você é abençoado quando deita na sua cama para descansar e quando você acorda no próximo dia. Você é abençoado por levantar da cama, porque é Deus quem lhe abençoa. E Jesus coloca isso de uma forma bem interessante nas bem-aventuranças. E a primeira pergunta que nós poderíamos fazer para esse texto que eu destaquei aqui é: como nós somos então abençoados? Como eu posso ser abençoado? Como eu posso ser um feliz, um bendito, como o pastor está falando? Se nós pudéssemos fazer essa pergunta, talvez essa seria a primeira pergunta para esse texto. Como você pode ser abençoado? O versículo 3, que é esse primeiro que eu li aqui, vai nos ensinar: felizes ou bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Será que aqui ele está dizendo que os pobres materialmente é que um dia entrarão no céu? É muito claro que não, né? Ele não está falando literalmente que os pobres é que um dia herdarão o reino de Deus. Ele não está falando disso, não está falando de materialismo, de algo material, mas ele está falando de quem tem consciência do seu próprio vazio espiritual. Ele está falando da sua pobreza de espírito diante de Deus. Então, como assim? Como que eu sou abençoado por ter uma pobreza de espírito? Quando quebramos o nosso orgulho e nos submetemos a Deus. Isso é uma das primeiras coisas que devemos buscar nas nossas vidas. Quem reconhece diante de Deus que você não tem nada para oferecer a Deus. Não é possível ser abençoado nem abençoar se não aprendermos essa lição básica, que é se submeter a Ele como Deus e Senhor das nossas vidas. É isso que esse primeiro versículo está dizendo, gente. Bem-aventurado, felizes ou benditos são aqueles que se submetem totalmente ao Senhor. Aqueles que sabem que não são, mas buscam aquele que é eterno. Quando quebramos o nosso orgulho e nos curvamos diante de quem é o Senhor, aí nós somos felizes e abençoados. Primeiro eu preciso ser humilde, para eu ser bem-aventurado. Ser abençoado por Deus não é somente receber uma bênção, gente. Não é receber um milagre de repente, espontâneo de Deus, algo extraordinário na sua vida. Quando às vezes a gente acha que é bem-aventurado quando alguma coisa está faltando na minha vida, e aí Deus vai lá e me abençoa de forma extraordinária. Surge aquilo, um emprego, uma situação da vida, uma doença. Não é isso que é ser bem-aventurado. Por isso, na perspectiva de Deus, isso é muito pouco. Se fosse só um milagre lá de vez em quando. O tamanho da bênção de Deus, o tamanho da bênção, quando você se coloca debaixo dessa autoridade do Senhor, é de uma forma fora do normal. Não é uma única bênção que você recebe por você se submeter a Deus. Você tem uma vida de bênçãos. E Jesus está dizendo para nós no sermão dele: vocês são abençoados porque o Senhor vai dar para vocês o reino todo dele. Bem-aventurados os pobres, porque herdarão o reino. Se submeter a Deus, se colocar à disposição humildemente de Deus, você não vai receber 1 ou 2 milagres. Você vai receber o reino de Deus. É uma bênção muito, muito maior do que às vezes nós podemos pensar ou imaginar. E talvez uma grande lição é: você quer ser abençoado por Deus? Então se coloque debaixo da autoridade de Deus, coloque a sua vida debaixo da autoridade de Jesus, seja humilde dizendo: Jesus, eu não tenho nada a não ser pecados para lhe entregar. Esse é o primeiro passo. Quando você deixa Jesus ser o dono da sua vida, quando os ensinos de Jesus são os princípios diários da sua vida, isso é se submeter, isso é ser pobre de espírito, quando você não tem nada e só tem o que receber de Jesus. Isso tem a ver com a maneira como a gente vai viver. Por isso essa é a primeira bem-aventurança.
porque é a maneira como você se comporta a todo momento da sua vida. Eu não vou viver mais segundo a minha cabeça, eu não vou viver segundo as filosofias que o mundo me impõe, eu vou viver debaixo das ordens do Todo-Poderoso. Esse é o passo para você ser abençoado, para você ser bem-aventurado, para você ser feliz. Quando você se coloca totalmente abaixo de Deus. Enquanto eu vivo debaixo das ordens do Todo-Poderoso, Ele me dá o seu reino. E não sou eu que estou dizendo, é o primeiro versículo que diz isso. Quando você é humilde o suficiente para se colocar debaixo de Deus, abaixo de Deus, e aceitar todo o ensino que Ele nos dá, você recebe o reino dEle. Temos que viver uma rendição incondicional. A palavra de Deus tem que ser verdadeira e absoluta na minha vida. Aí eu serei abençoado, bem-aventurado. Segundo valor que é colocado aqui, está no versículo 4, que é o segundo versículo da projeção que eu li, que bem-aventurado são os que choram, pois serão consolados. Ou como diz a NTLH, felizes as pessoas que choram. Aqui até parece que tem uma contradição, né? Para eu ser feliz, eu preciso primeiro chorar. Para eu ser bem-aventurado, eu preciso chorar. É isso que a Bíblia está falando. Quando a gente fala em chorar, normalmente nós pensamos em tristeza, né? Porque realmente, eu não estou falando aqui daquele choro de alegria, né? Quando a gente recebe uma notícia muito legal, quando a gente está com saudade de alguém, a pessoa aparece e de repente você chora de alegria. Realmente, o texto aqui está falando dos que choram por angústia, por sofrimento. Talvez seja isso. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Na verdade, felizes são os que choram por seus pecados, pois sabem que estes os afastam de Deus e da salvação. Serão consolados aqueles que choram diante do Senhor, confessando a sua vida a Ele. É ter uma tristeza movida por Deus, que nos faz reconhecer que ofendemos a Deus com os nossos pecados, como diz o apóstolo Paulo. Felizes os que choram, ou seja, felizes aqueles que chegam diante de Jesus e falam: Jesus, eu errei. Eu sou um pobre, miserável pecador. Nesse chorar eu estou revelando a minha alma a Deus. Bem-aventurados os que revelam a sua alma a Deus. Quando você se abre ao Senhor, quando você se derrama para Jesus Cristo, sincero. Jesus está dizendo que você é abençoado quando você derrama a sua alma na presença do Senhor. É consolador, gente, chorar no colo de Deus. De alguma maneira ou outra, Deus consola. Principalmente te dando certeza do perdão dos pecados que você chora no colo de Deus em nome de Jesus. Felizes os que têm coragem de chegar diante de Deus e chorar as mágoas, os pecados, as angústias. Os que têm essa coragem, essa humildade, ele diz: vocês serão consolados. Tem alguma coisa te incomodando aí dentro? Tem alguma coisa que não está bem resolvida com você, com outra pessoa ou com Deus? Chore diante do Senhor. Derrame as suas lágrimas para Ele. Chore. Tem um salmo que diz que os anjos segurarão as lágrimas que nós chorarmos. Diferente daquelas pessoas que dizem para você, sabe quando você está triste ou você está chorando e alguém diz: não chore, não precisa chorar. Sabe, às vezes você já está se segurando para não chorar e alguém diz: não chore, como se adiantasse. Deus está dizendo: sim, chegue na minha presença, chore todas as suas mágoas, os seus pecados, as suas dores. Deus está dizendo: chore aqui no meu colo e você vai ser consolado. Por isso, um dos ensinamentos de oração que nós temos é que você deve se trancar no seu quarto e falar com Deus. Ou seja, é nesse momento que você é sincero com Deus, que você chora tudo aquilo que você tem que chorar, entregar todos os seus pecados, todas as mágoas, as angústias. E pode ter certeza, não existe nenhuma lágrima inútil
para Deus. Nenhuma. Quando nós somos sinceros em chegar diante dele humildemente e chorar tudo o que temos para chorar. Quando nós derramamos a nossa alma diante do Senhor, nada fica oculto para nós mesmos. É verdade que Deus já nos conhece, mas Ele quer que façamos isso. Como uma terapia. Quando você fala e você recebe a cura por falar. É isso que Deus quer, que você se abra com Ele. Que você não deixe nada oculto dentro de você. Que você tenha coragem de dizer, ó Deus, eu errei nisso, Senhor. Eu quero a tua ajuda nisso. Essa ferida está doendo ainda, Senhor, me ajude com isso. Aproveite, porque é Deus que está prometendo que quem chora, Ele consola. Por exemplo, vocês lembram do rei Ezequias? É interessante o que acontece com esse rei Ezequias. O rei Ezequias está doente, e a Bíblia diz que esse era um rei muito bom, não era um daqueles reis maus. Esse é um rei que tinha reaberto o templo, por exemplo, que tinha pregado a lei do Senhor. Ele restabelece a adoração ao Deus verdadeiro, o Senhor. E de repente, ele está vivendo uma situação horrível na vida dele. Ele tem um inimigo ao redor de Jerusalém, e se não bastasse isso, ele fica doente. Ele tem um inimigo que começa a atacar e derrotar e tomar as cidades todas em volta do seu reinado. E ele está doente para morrer. E de repente, esse rei recebe uma visita pastoral. Chegou o profeta Isaías para falar com esse rei. Era um pastor, um pastorzão da época. E Isaías chega para o rei e diz, eu tenho uma palavra para você. Claro que o rei fica feliz. Deus vai falar comigo, manda a mensagem. Qual a mensagem que você tem para mim? E Isaías diz, prepara a tua casa porque você vai morrer. Diante da doença, das derrotas, e ainda vem o pastor e diz, prepara a tua casa porque você vai morrer. Você vai embora. O texto é muito simples. Diz que ele se virou, olhou para a parede e chorou. Chorou. Virar para a parede, para mim, é aquele que não queria ninguém mais ali que participasse da sua dor, a não ser Deus. Ele derramou a sua alma para Deus naquele momento. Naquela hora ele derramou a sua alma na presença de Deus de uma maneira tão intensa e tão profunda que quando Isaías chegou na escadaria do palácio, o Espírito do Senhor falou, volta lá que eu tenho uma outra mensagem para ele. Eu vi as suas lágrimas, falou Deus. Eu vi as suas lágrimas e acrescentei 15 anos para a sua vida. E esse rei aí que vem destruindo tudo, eu vou pegar pelo nariz como um boi bravo, eu vou levar direto para a sua terra novamente. Deus viu as lágrimas do rei. Toda vez que você se derramar na presença do Senhor, tenha certeza que a graça de Deus te alcança, chega até a sua vida. Ou toda vez que eu me esconder na presença de Deus, ou até mesmo quando eu me fizer forte para Deus, eu perco o abraço consolador do Senhor. Lembrem disso, gente. Sejam sinceros, sejam humildes, chorem diante do Senhor, derramem a sua alma diante do Senhor e recebam o abraço consolador do Pai. Por isso, meus queridos, quando você se submete debaixo da potente mão de Deus, você não está somente cumprindo a lei de Deus, mas é algo profundo do seu interior, da alma. Por quê? Porque você se submete e porque você derrama, e porque Ele derrama da sua mão o seu poderoso cuidado. E Ele divide comigo o seu reino. Olha que forte isso, gente. E Ele revela para mim a sua presença em todos os momentos da minha vida. Se você ainda não faz, aprenda a se submeter debaixo da poderosa mão de Deus e aprenda a derramar a sua alma
diante do Todo-Poderoso. Se você ainda não pratica isso, esse é um convite de Deus para que você pratique. Se submeter total e chorar diante de Deus para você ser consolado por Ele. E na medida que a gente vive essas coisas, a graça de Deus se revela na nossa vida. Tenho certeza disso. Principalmente quando nós conhecemos o perdão de Cristo. Por isso, esse é o recado de hoje. Se submeta, chore e você será consolado. Amém.